Neste vídeo, vou abordar um tema que tem dado o que falar recentemente, o suposto símbolo de um pentagrama que Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, fez antes de uma apresentação. Na última semana, esse assunto ganhou destaque na mídia, chegando até a ser pauta da revista Contigo Digital. A intrigante simbologia oculta realizada pela cantora tem levantado muitas questões entre os fãs e curiosos. Antes de subir ao palco, Maiara fez alguns gestos enigmáticos que, ao que parece, causaram estranheza até entre seus próprios seguidores. Esses gestos, considerados por alguns como simbologia secreta e oculta, incluíram, segundo diversos comentários, a marcação de um pentagrama no ar. Esse detalhe deixou muita gente intrigada e questionando o que realmente está por trás dessas ações. Será que há algo mais profundo ou é apenas mais uma coincidência? Vamos explorar esse mistério juntos e tentar entender o que realmente aconteceu. Parece que algo estranho está acontecendo com Maiara, não é? Alguns dizem que ela não anda normal. E vamos combinar que a cantora enfrentou um bocado de problemas nos últimos meses. Primeiro, encerrou a dupla com Maraísa, mas seguiu em carreira solo. Embora ela tenha dito que o fim da dupla foi amigável, sabemos muito bem que essas parcerias artísticas são alvo de intensas retaliações espirituais. Quem sabe, talvez tenha sido melhor mesmo romper essa união. No entanto, se os problemas continuam, é melhor ela abrir o olho. A artista perdeu muito peso, assustando muita gente. Mas vale lembrar que Maiara passou por várias cirurgias nos últimos anos por questões de saúde, incluindo uma bariátrica para ajudar no emagrecimento. Mesmo assim, seus fãs estão preocupados, acreditando que algo não está certo. Nos primeiros meses deste ano, as duas enfrentaram uma maré de azar. Primeiro, Maraísa escorregou em uma piscina, e por pouco a queda não foi mais séria. Depois, foi a vez de Maiara, que sofreu uma queda enquanto fazia uma trilha em uma cachoeira. O mais curioso é a ligação desses incidentes com o elemento água. O nome das duas sertanejas contém Iara, uma referência à sereia das lendas brasileiras, conhecida por atrair homens para as profundezas dos rios, de onde não há retorno. Talvez as duas precisem ficar atentas, pois, no sentido espiritual, podem estar correndo sérios riscos ao se envolverem com o elemento água. Isso não é brincadeira e está longe de ser mera superstição. Temos relatos de artistas que, após se consagrarem a essa entidade aquática, tiveram um fim trágico. Lembra da Yara Amaral? Ela perdeu a vida no naufrágio do barco Batomush. E a modelo Fernanda Vogel, que posou como uma sereia em uma pintura. E morreu tragicamente em um dia de chuva. Até mesmo Marília Mendonça, cujo avião caiu em uma cachoeira, havia feito vários rituais com velas em uma praia antes de sua partida. Sem falar no colar que ela usava, fazendo referência a uma entidade. Essas práticas, como o pentagrama, não oferecem proteção alguma para Maiara. O que ela realmente precisa é orar, buscar a Deus e romper qualquer maldição que possa estar em sua vida. O pentagrama, ou hexagrama, é também um símbolo associado a essa entidade do mar, conhecido como a estrela azul, usado em rituais de consagração a Iemanjá. E você? O que pensa sobre toda essa simbologia que envolve Maiara? Será que ela está consciente dos riscos que corre ao se envolver com essas práticas espirituais? Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, triste notícia: Maiara invoca demônio e assusta o público no show. É o fim de Maiara e Maraísa. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo.
Maiara e Maraísa, uma dupla de música sertaneja brasileira formada pelas irmãs gêmeas, tem se destacado não apenas pelo talento, mas também pelo cenário musical controverso em que navegam. Conhecidas por suas letras que escorrem o tal sofrimento amoroso, popularmente conhecido como sofrência, elas conseguiram misturar a velha guarda da música sertaneja com influências mais modernas. Porém, o que chama a atenção é o fato de que, após a trágica morte de Marília Mendonça, com quem tinham uma parceria, a dupla parece ter herdado não só o público, mas também um protagonismo inesperado. Agora, não podemos esquecer que, além de arrastarem multidões com suas músicas de amores mal resolvidos, as irmãs já foram vistas várias vezes em redes sociais cantando músicas gospel. Um dos momentos mais marcantes dessa fase espiritual ocorreu durante o culto fúnebre de Marília Mendonça, onde decidiram entoar o hino Sou Humano, da cantora Bruna Carla. É engraçado como a vida tem suas ironias, né? No palco, elas vivem da sofrência, mas também encontram tempo para momentos de fé. Resta saber se esse lado gospel é uma expressão genuína ou apenas mais uma faceta do espetáculo midiático que as envolve. Afinal, quem não gosta de se redimir entre um hit e outro, não é mesmo? Mais uma vez segure minha mão, minha alma feita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil pra mim. Escute a dor, quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. Entretanto, o tempo passou e Maiara e Maraísa, antes conhecidas por seu estilo sertanejo clássico, acabaram embarcando em uma transformação completa, musical, visual e até mesmo física. Essa mudança radical nas irmãs é evidente e tem gerado muitos comentários. Mais recentemente, uma nova polêmica tomou conta do cenário. Durante um show, Maiara chocou o público ao fazer um gesto enigmático com as mãos, antes de subir ao palco para se juntar a Maraísa. O tal gesto não passou despercebido e rapidamente causou um alvoroço entre os fãs da dupla. Muitos ficaram desconcertados e, como não poderia deixar de ser, surgiram teorias das mais variadas. Alguns chegaram a afirmar que a cantora estaria realizando algum tipo de invocação, sugerindo que o sinal feito era de um pentagrama, símbolo pagão frequentemente ligado a rituais de ocultismo. Agora, a pergunta que não quer calar: será que estamos diante de uma nova fase mística na carreira das irmãs? Ou isso foi apenas mais uma jogada para atrair os holofotes? Seja como for, parece que Maiara e Maraísa gostam de manter o público na ponta da cadeira, seja pela música, seja pelo mistério que as cerca. E a vida, meus amores, é feita de etapas. Cada etapa é um degrau para descobrir quem somos e qual é a nossa verdade. Cada degrau nos faz entender a vida como ela é. E o que nós somos? Nós somos inspiração. História. Nós somos
Por outro lado, alguns internautas saíram em defesa de Maiara, afirmando que o gesto controverso não passava de uma referência à estrela de Davi, mencionada em Apocalipse 22:16 e presente na bandeira de Israel. Segundo o judaísmo, a estrela de Davi é um símbolo de proteção contra o mal. No entanto, essa tendência de incluir símbolos polêmicos em shows aqui no Brasil não é novidade. Lembra da abertura um tanto peculiar do show do cantor Léo Santana? Naquela ocasião, a animação de um diabo no palco gerou uma repercussão tão negativa que o cantor precisou vir a público se justificar, admitindo que havia exagerado. Apesar da abertura estranha, Léo Santana sempre se declarou um homem de fé. Caso você tenha esquecido desse episódio, vale a pena rever esse show polêmico e tirar suas próprias conclusões sobre até onde o entretenimento pode ir sem ultrapassar os limites da crença e do respeito. Ei, e aí? Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você toma uma e vira um perigo, e abastecido com aquele combo que você desce gostoso até o chão. Aqui você pode sair beijando de boca em boca. Aqui no baile da Santinha, você pode curtir em alta e sem moderação. Após a repercussão das imagens que viralizaram na web, Léo Santana sentiu a necessidade de esclarecer a situação. Segundo o cantor, toda aquela encenação não passava de uma brincadeira planejada. Ele explicou que logo após a aparição do demônio animado, uma figura de uma mulher vestida de anjo surge na tela, pedindo para que todos se divertissem com o tal demônio, mas com responsabilidade. A explicação, contudo, gerou ainda mais debates. Se, por um lado, alguns fãs aceitaram a justificativa e entenderam a cena como uma tentativa de humor, outros ficaram desconfortáveis, questionando até que ponto certas temáticas devem ser levadas na brincadeira, especialmente em um país com uma forte cultura religiosa. A controvérsia serviu como um lembrete de que, embora o entretenimento permita liberdade criativa, ele também caminha sobre uma linha tênue entre o aceitável e o ofensivo. Afinal, brincar com símbolos religiosos e figuras míticas sempre será um tema delicado, onde as interpretações variam conforme a crença de cada um. Viralizou, algumas pessoas ainda sem dúvidas sobre a quem eu adoro, a quem eu idolatro. Não é novidade para a maioria. Eu sou homem de Deus. E além de tudo, a minha base familiar e de amigos. E alguns deles também têm outras religiões e crenças. E tá tudo bem, cada um respeita o seu. Mas sobre o que viralizou do Baile da Santinha, né, um projeto, uma label minha, que a gente roda o Brasil inteiro, por sinal vai completar 10 anos de existência. E quem vai ao Baile da Santinha sabe que é um projeto muito temático, onde a gente brinca com uma ideia do céu e inferno, do diabinho Santinha, quem é você no baile. Posso até que a gente tenha exagerado na imagem do LED ali de conteúdo, porém, quem sabe sou eu que adoro um único Deus. Enfim, amigos motivados, embora não possamos afirmar com certeza a verdadeira intenção por trás desses símbolos, fica a reflexão. Será que esses eventos estão realmente conectados ao ocultismo? Ou tudo isso não passa de uma confusão ou simples coincidência? É algo que, sem dúvida, dá o que pensar. Mas, e você? O que acha? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Estamos curiosos para saber o que você tem a dizer sobre essa intrigante questão. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza?
Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.